Quase nenhum conteúdo voltado para a disseminação da ciência é revisado por especialistas da área na qual ele está inserido. Mesmo as mídias consideradas mais sérias nesse campo, como a Wikipedia, o TED Talks e os programas científicos para a TV a cabo, falham em relação ao rigor de seus conteúdos. Com isso, não são poucas as vezes em que elas flertam com a desinformação ou com as pseudociências. Olá, meu nome é Eudes Filete, bem-vindo ao Verve Científica. Nesse vídeo, você verá por que precisa ter muita cautela ao consumir conteúdo científico dessas três grandes mídias e ainda vai reconhecer os pontos fracos de cada uma delas. Mas antes disso, se inscreva no Verve Científica e ative o seu sininho para ter acesso a mais conteúdos como esse. A Wikipédia foi lançada em 2001 e desde então tem se mostrado como uma rica fonte de informações para qualquer pessoa que esteja em busca de respostas. Não é à toa que é um dos sites mais visitados do mundo. A Wikipédia é um bom e talvez o melhor ponto de partida para um projeto de pesquisa ou um projeto escolar. Ela nos fornece uma visão geral de um tópico principal. Seus artigos possuem referências e citações que conduzem você a leituras adicionais. Um estudo de 2005, publicado na revista Nature, descobriu que as informações fornecidas na Wikipédia são quase tão confiáveis quanto as da Enciclopédia Britânica. E um estudo de 2011 descobriu que os artigos do Wiki eram iguais aos bancos de dados editados profissionalmente para profissionais da saúde. Mas a Wikipédia não é adequada para trabalhos acadêmicos, assim como nenhuma outra enciclopédia é. O trabalho acadêmico requer fontes primárias, que são os artigos científicos originais, ou quanto muito, as fontes secundárias, que são os livros baseados nos artigos. As enciclopédias são consideradas uma fonte terciária. Da mesma forma, mesmo em conversas informais sobre uma possível contenda envolvendo aspectos científicos, o melhor é citar as fontes primárias, em vez de citar a Wikipédia. O fundador da Wikipédia, Jimmy Wales, reconhece isso, e ele já afirmou que os alunos não deveriam citá-las em projetos escolares ou pesquisas sérias. A própria Wikipédia também é forte na sua autoavaliação. Ela reconhece que suas informações não são devidamente examinadas ou revisadas por especialistas. Ela permite que qualquer pessoa crie páginas ou as edite, ajustando, atualizando ou excluindo revisões, por exemplo. Isso é muito mais grave quando se trata de tópicos polêmicos, como as mudanças climáticas, por exemplo. Um estudo apontou que, para esse tipo de assunto, as páginas da Wikipédia eram editadas com muito mais frequência do que as de questões menos controversas. Para se ter uma ideia, a explicação para as mudanças climáticas é revisada, em média, de 2 a 3 vezes por dia. Dessa forma, ao usar a Wikipédia, tenha sempre em mente que as informações que estão ali à sua frente podem não ser tão precisas. Neste caso, consulte as referências que ela cita. Os TED Talks são uma plataforma de vídeo de amplo alcance, cujo ideal é popularizar ideias em ciência, tecnologia, artes e outros temas guiado por seu slogan, ideias que valem a pena divulgar. Sem dúvida, é possível que essas palestras curtas sejam uma boa fonte de informação e inspiração, desde que você tenha em mente duas coisas importantes. Nem tudo no TED é útil e nem tudo no TED está correto. Como qualquer outra palestra, a qualidade de um TED Talk não deve ser baseada na qualidade de sua apresentação, mas sim no seu conteúdo. Nesse sentido, uma pergunta importante a se fazer aqui é: esse assunto é relevante? Até meados de 2021 já haviam cerca de 175 mil seminários nos 2 canais TED do YouTube. É difícil conceber que haja tanta ideia relevante assim que precisem ser compartilhadas. De fato, não há. Uma grande parte deste conteúdo são ideias triviais, bobas até, mas travestidas de uma linguagem bonita e intelectualizada. Agora, uma coisa é uma ideia boba, outra é uma ideia errada. Isso nos leva ao segundo ponto. O conteúdo é confiável? É provável que o conteúdo, assim como seu comunicador, sejam mesmo confiáveis. Afinal, o processo de seleção dos palestrantes TED é tão rígido quanto os de muitas publicações científicas. Muitos deles são de fato cientistas renomados em suas áreas. Mas o histórico do TED não está isento de picaretagens. Muitos dos seus palestrantes são especialistas em tópicos pseudocientíficos. De forma geral, o ponto principal aqui é: trate as palestras TED como você deveria tratar a Wikipedia.
Use-as para entender rapidamente conceitos novos e interessantes. Mas antes de realmente aplicar um desses conceitos, verifique-os usando a literatura científica. Houve uma época em que era possível aprender ciência básica pela TV. Canais de TV como Discovery Channel, Animal Planet, Science Channel, National Geographic e History Channel traziam sempre programas informativos e de boa qualidade. Mas o conteúdo da programação desses canais a cabo mudou de uma forma drástica ao longo dessas 2 últimas décadas, e hoje podemos encará-los como grandes disseminadores de pseudociência e promotores do pensamento supersticioso. Um dos principais programas do History Channel é hoje uma grande fonte de pseudociência. Alienígenas do Passado, que é uma série de grande sucesso de público, alega que a história e o progresso da humanidade na Terra foram fortemente influenciados por forças extraterrestres. Um documentário ficcional da Discovery, Sereias, o Corpo Encontrado, afirma que governos de todo o mundo estão conspirando para manter a existência de sereias em segredo. Quando isso foi apresentado nos Estados Unidos, foram tantos os americanos que acreditaram que foi preciso de um órgão público do governo relacionado ao assunto se manifestar e emitir uma declaração explicando que sereias não são reais. E esses são apenas alguns exemplos de programas que propagam a noção pseudocientífica ou pseudohistórica. Há ainda uma grande variedade de assuntos folclóricos que são tratados como possibilidades cientificamente reais, como o pé grande, os chupa-cabras e fantasmas. Esse tipo de programação desconsidera os avanços que a humanidade fez na ciência, nas tecnologias, na arte e na sociedade desde o início de seus próprios primórdios civilizados. O conhecimento básico é um ponto crucial para quem quer ser capaz de identificar e desmantelar a pseudociência. Mas muitas vezes os próprios veículos de transmissão do conhecimento, que deveriam ser os responsáveis por fornecer essa base científica, pisam na bola e jogam a criança com a água do banho fora. Em vez de canalizar o conhecimento de forma precisa e rigorosa, eles produzem conteúdos de má qualidade, sem nenhum rigor científico e muitas vezes completamente alheios à realidade. E o pior, envolvido por uma linguagem científica que fazem as pessoas acreditarem que de fato estão consumindo ciência, quando na verdade estão sendo enganadas. Esse vídeo termina por aqui. Se inscreva no canal e tenha Verve Científica. Um abraço e até a próxima!